Olá, menino, olá, menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que transcende os sentidos, que vai além do limite cartesiano, interessa a esse canal. Tá chegando agora, é novato, dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para falar com a gente aí, que é só sucesso. Bom, eu sou o Júnior, estou à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC. E aqui é o nosso point, você se encontra sempre com a gente, aí dá uma clicadinha no botão aí, no balagandozinho aí, no sininho, porque toda semana quando tiver vídeo meu, o YouTube te avisa e você cola com a gente aí, não perde nada. Pois é, aqui a gente sempre trata de assuntos espiritualistas, mas a gente sempre faz uma aliança aí com a ciência, porque embora eu esteja à frente de um terreiro de Umbanda, eu também estudo psicologia e alio uma coisa com a outra aqui, porque tem gente que pensa que a religião e a ciência têm que andar distintas. Ao contrário, a ciência confirma a religião, né? Kardec, inclusive, costuma dizer o seguinte, né? Que o dia que a ciência disser, né, provar que o espiritismo, a gente puxa para o espiritualismo, que o espiritualismo está errado, a gente deve abandonar o espiritismo e seguir o espiritualismo e seguir a ciência, né? E é nessa levada aí que eu e os membros do TUFEC seguimos aí, estudando, aprendendo, estudando, aprendendo. Então, o tema de hoje, a gente vai abarcar uma coisa muito interessante. Já viu aquela hora que você está na santa paz do Senhor, você está tranquilo, e de repente alguém fala uma coisa, alguém fala outra, e daqui a pouco quando você está perdendo as estribeiras, você está falando mais do que deve, você fica puto, e você fala, e depois você pensa, meu Deus, por que eu falei aquilo? Meu Deus, por que eu falei aquilo? Não é só acaso, alguns vão dizer isso, é porque obsessores, né? Obsessores são espíritos, né? Que estão ao redor influenciando a gente. São os obsessores que fazem isso. Pois é, gente. Claro que existe um percentual espiritual, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a ciência vem nos demonstrar que além de existirem nossos irmãozinhos, que existem mesmo, que estão ali, né, criando um garfinho, existe um fator mental, existe um fator físico, existe um fator biológico por trás disso. Vamos entender como é que funciona essa história? Bom, para entender isso, a gente precisa compreender que o nosso cérebro não é uno. Como assim? Nosso cérebro não é um único, mas sim está dividido em três partes. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais, a parte do cérebro, né? Vamos dizer assim, como se fossem três cérebros, como se fosse. A parte reptiliana, o cérebro reptiliano, ele é ligado ao primário, às nossas sensações mais básicas, nossa respiração, as coisas que estão ligadas mais ao sistema autônomo do nosso organismo, aquele que não precisa da gente, da nossa vontade para estarem funcionando, né? Depois a gente tem, seguido ali, o sistema límbico. E o que é o sistema límbico? O sistema límbico ele vai estar ligado às nossas emoções. E depois nós temos o neocórtex, que é a parte aqui frontal, né? Onde está o raciocínio lógico, né? Onde está a razão. Então, lá na época primitiva, o que era mais usado pelo homem pré-histórico era vamos dizer assim, né? O cérebro reptiliano e o sistema límbico, né? Porque isso aí, na época, lá atrás, garantiu muitas das vezes a nossa sobrevivência no meio extremamente inóspito, extremamente perigoso, né? Então vinha um animal atacar, o que acontecia? Não dá para poder pensar, será que eu bato nele embaixo, será que eu bato nele em cima, será que... Não, a gente, numa situação de ameaça, você precisa, você necessita, para que você sobreviva ao ataque de um predador, por exemplo, de não ter o raciocínio fragmentado. Então, o que acontece? Existe uma parte no nosso cérebro chamada amígdala, que fica no sistema límbico. E o que é amígdala? A palavra amígdala vem de amêndoa, porque ele tem o formato de uma amêndoa e uma corzinha assim, né? Bem clarinha, assim. Então, o que acontece? Temos duas, uma de cada lado, inclusive, as amígdalas. Calma, não tô falando da amígdala da garganta, não. Tô falando da amígdala que está no sistema límbico, está no nosso cérebro. O que acontece? A amígdala, ela assume o comando nesse momento. Como você assume o comando? Não tô entendendo não, Júnior. O tema de hoje aqui, do nosso vídeo, é o sequestro da amígdala. É um caso de polícia, é quase isso. Pode acabar virando mesmo. Mas o que quer dizer sequestro da amígdala? Não tô entendendo.
A amígdala, ela é, como eu disse, ela faz parte do sistema límbico. E o que que acontece? Ela intercepta o sinal, ela capta o sinal, ela impede que o sinal chegue no, porque aqui é o nosso racional. Então, numa situação de ameaça, de perigo e tudo mais, na época pré-histórica, a gente não podia ficar pensando muito, a gente tinha que agir logo. Então, a amígdala intercepta o sinal nessas situações e faz com que você haja por impulso, você age no modo mais primitivo seu. E normalmente te prepara para quê? Para atacar de volta, para fugir, né? Ou corre ou ataca, né? É um dos dois. Acontece que esse sistema foi muito útil à nossa sobrevivência na época pré-histórica, em vários momentos. Acontece que hoje em dia, na atualidade, esse sistema continua em funcionamento. E o que que acontece? Quando alguém fala alguma coisa que te altera, o sistema límbico, né, tá funcionando ali, que é a sede das emoções, como eu falei, e aí simplesmente a amígdala intercepta o sinal e desperta em você o seu lado primitivo para que você ataque ou corra, e normalmente atacar. Então você começa a falar coisas, a agir de modo que você não agiria se você tivesse na sua perfeita noção. Tanto é assim que, normalmente, depois que acaba a discussão, depois que acaba a briga, você pensa, meu Deus, para que eu falei aquela merda toda? Por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Pois é, estima-se mais ou menos de 25, 40 segundos após a ameaça ter cessado, que o sinal volta, né? O impulso começa a chegar novamente no lobo frontal, e aí a sede da razão, aí a pessoa consegue raciocinar o que que ela fez. Ou seja, durante a briga, enquanto a ameaça ainda está ali, a tendência das pessoas continuarem agindo por impulso. E nem agindo por impulso, elas falam que não devem, e muitas das vezes vão até para via de fato, né? Parte para a mão, bate para a porrada, e depois pensa, meu Deus, não devia ter feito isso, meu Deus, por que eu briguei com ele, por que eu briguei com ela, porque você tem a porrada, depois você tem a porrada nela. E tipo, vamos lá, nós espiritualistas, nós estamos buscando nos melhorar, né? A gente pensa, meu Deus, eu já aprendi que não podia ter feito isso, por que que eu fiz? Meu Deus, bom, agora eu já expliquei por quê. Então, Júlio, nós estamos ferrados. Quer dizer que a justificativa é essa, então teve o sequestro da amígdala, que o nome é esse, sequestro da amígdala. Esse termo foi usado pelo Daniel Kahneman no livro chamado Inteligência Emocional, pela primeira vez. Né? E realmente isso tem base científica séria, né, comprovada, e é o que acontece. Então nós estamos tudo ferrados, vamos botar a culpa na amígdala e vamos ser felizes? Não, 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 não. Ainda você é o responsável mesmo diante dessa situação. Então, como fazer para poder evitar esse problema? Calma aí que tem jeito, calma aí que tem jeito. Você se lembra daquela história que os antigos diziam? Você está sentindo uma pressão e tudo mais, conta de 1 a 10. Porque quando você aciona os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem gente que conta até 1000, né? Para ver se passa. Na verdade, e assim, é meio complicado na hora do embate, você contar 1, 2, você vai contar, dá vontade de porrar no meio do caminho, então não costuma dar muito certo. Mas por que não costuma dar muito certo? Porque tem uma lógica. A lógica, quando você aciona, você está contando os números, você está agindo racionalmente. Quando você age racionalmente, teoricamente você aciona o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. O que você aciona? Lóbulo frontal, a sede da razão. Só que quando a coisa já está decorada, você fala sem você perceber o que você está falando. Então você não está raciocinando. Se você não está raciocinando, infelizmente a amígdala continua sequestrando o sinal e você vai continuar muito puto e vai continuar. Às vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pá, 10. Né? Já nem chegam no 10. Mas existe um outro truque que eu vou ensinar para vocês, que é o truque dos 7 anões. Como assim? Na hora que o bicho pegar, na hora que a pessoa te desafiar, na hora que a pessoa falar um troço, antes de você dar a resposta, você sentir aquela coisa, né, do cortisol, né, que já está sendo liberado, o cortisol do estresse, vinculado ao estresse, está sendo liberado no seu organismo, te preparando para uma reação. Antes de você responder, você entrou numa briga, você vai fazer o seguinte: entre a pessoa perguntar e você dar uma resposta, lembre-se quem são os 7 anões da Branca de Neve. É isso mesmo, os anões salvam vidas. Você tem que lembrar quais são os nomes de todos os anões da Branca de Neve. Lunga, Soneca,
Você vai tentando lembrar. Mas assim, por quê? Por quê? Vamos explicar. O número é uma coisa que você sabe de cor. Então você não vai acionar a sua parte racional, você não vai acionar aquela parte de ficar pensando, buscando uma resposta. Precisa ser algo que você busque uma resposta. No entanto, os anões da Branca de Neve, você vai ter que raciocinar, você vai ter que parar e pensar qual é mesmo o nome. E aí, nesse processo, você vai estar acionando a parte racional. O problema é se você já decorar os anões, quem são os anões. Aí, busca a astrologia, quais são esses 12 signos da astrologia do zodíaco. Quem são, alguma coisa, qual o nome de um personagem da tal da novela, tem que ser alguma coisa que você não saiba. Porque quando você fizer isso, imediatamente, porque é muito mais fácil, você ter que esperar, lembra que eu falei, os segundos, os 40 segundos aí, que a ameaça já foi embora, não vai dar certo para acionar a sua razão, porque a ameaça continua ali. Então, o jeito de você voltar à sua razão é responder isso mentalmente. Quando você responder essa pergunta mentalmente, você tentou lembrar o nome da gente, quando você descobriu que você for voltar para responder a pessoa, olha o que vai acontecer. O sinal vai ter chegado, né? O impulso elétrico vai ter chegado até o lobo frontal, até a sede da razão, até o neocórtex, de novo, córtex, né? O cérebro. O neocórtex vai estar acionado e aí o que vai acontecer? Você vai conseguir finalmente responder racionalmente, sem o sequestro da amígdala tenha feito um estrago na tua vida. Bom, gente, é a dica que eu deixei aí para vocês hoje, para poder raciocinar, né? Vamos usar um pouquinho da neurociência a nosso favor, tem que aliar tudo, como eu falei, a espiritualidade, a religião, junta tudo que dá boa, dá certo. Quando você for se estressar, lembra dessa receitinha, porque aí depois disso, aí sim você vai conseguir pensar em Jesus. Mas tem que antes, porque tem gente que fala assim, pensa em Jesus na hora, mas pode não dar o timing ali. Agora, se você pensar em alguma coisa, se você usar algo, você tem que usar seu racional. E dessa forma, conseguir liberar o sinal que está roubado, né? O impulso elétrico que está roubado ali na amígdala e deixar chegar até a parte racional, depois que você responder essa pergunta que você tem dificuldade, você vai conseguir pensar racionalmente sobre a questão e decidir a melhor resposta a dar ali. É ou não é um vídeo importante? Pensa bem. Bom, compartilha com seus amigos aí, né? Deixa seu like pra mim, né? Afinal de contas, você pode salvar uma vida e pode salvar a sua própria mesmo. Eu sei que é difícil pra caralho, porque o primeiro impulso é a gente agir, porque a amígdala vai te preparar, as amígdalas vão te preparar, na verdade, são duas. Vão te preparar para quê? Para correr ou para lutar o ímpeto é vir um animal e botar para fora. Mas faça isso, lembre-se desse vídeo, responda uma pergunta que você tem dificuldade e be happy, seja feliz. Afinal de contas, é o que Jesus faria. Vamos pensar nisso. Aliás, é o que Jesus faria, que eu estou dizendo, dar uma resposta de forma harmônica, porque Jesus não tinha nem que ficar pensando nada, né? Espírito superior é outro nível, né? Mas como a gente ainda está aqui engatinhando, fica essa dica para vocês aí. Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não me abandone. Até o próximo. Tchau!